Sim, meus queridos e minhas queridas, o Grêmio é vice-líder do Campeonato Brasileiro. Muito boa noite, muito boa tarde, muito bom dia. Não sei em que momento você vai estar vendo esse vídeo. Esse é o pós-jogo aqui na Rádio Imortal do vice-líder do Campeonato Brasileiro. Isso mesmo, senhoras e senhores, o Grêmio venceu. Não, o Grêmio não venceu. O Grêmio goleou o Curitiba. O Grêmio amassou o Curitiba, o Grêmio deu um show contra o Curitiba na Arena, e é disso que a gente vai falar nos próximos minutos. Ele já tá aqui do meu lado, o César Fabris, beijando a pistola. Beija a pistola, Fabris, boa noite. Boa noite a todos, satisfação sempre ter vocês ao nosso lado aqui na Rádio Imortal, falar desse Grêmio que venceu e convenceu. E César Weiler, eu vou te falar, vou ser curto e grosso contigo. Não tinha como não golear um time que tem Carlos Amodeu como um dos coordenadores, tá? Um dos caras que comanda o Curitiba. Não tinha como não golear. Um cara que fez tão mal ao Grêmio. Aí ele se vangloria. Ai, que eu passei 10 anos do Grêmio, ganhei 10 títulos. Sim, tudo gauchão, meu amigo. Tudo gauchão. Aí tá, tem a Libertadores e Copa do Brasil. Mas graças ao Pai Nato, o homem que goleou eles. E outro, Antônio Carlos Zago. Primeiro lugar, eu tenho um ranço com ele, e todo mundo sabe por quê. Porque ele foi acusado e ele foi denunciado como racista, um ato de racismo. E isso eu nunca vou perdoar ele, e por isso eu tenho nojo desse treinador. 5 foi pouco. Agora, o outro lado, né, meu caro César Weiler, eu quero também lamentar a nossa não transmissão no YouTube, mas transmitimos no FM, no 103.3, muitas pessoas mandando recado dizendo que estavam nos ouvindo, então isso tudo certo. No YouTube, a partir dessa semana, aí já voltamos ao normal, e mais, teremos uma competição da base também que vamos transmitir com imagens, mas isso nós vamos deixar para depois, vamos falar dessa vitória do Grêmio, segundo lugar, né? Segundo vice-líder. E olha que eu assisti também um pouco do jogo do Palmeiras perdendo o pênalti, perdendo a segunda seguida. Olha, Flamengo e Palmeiras dando brecha para o Grêmio. Eu estou muito faceiro, eu quero que todo mundo divulgue nos grupos de WhatsApp o nosso pós-jogo, esse rescaldo da rodada que foi fantástico para o Grêmio. Ganhamos o Grenal do Sub-17 lá em Criciúma, agora cedo, 1-0. Tá? O Pelotas do meu querido William Campos, meu treinador, venceu por 2-1 em casa e nós goleamos eles. Que domingo perfeito! Sensacional, César Fabris, é isso aí, cara, baita domingo, a gente tem muita coisa para falar. A gente não tá em live aqui, mas a gente tá fazendo esse pós-jogo aqui, conta com a colaboração de vocês. O Fábio já falou, para compartilhar nos grupos. Então, já que você chegou nesse nosso vídeo aqui de pós-jogo, deixa aquele like, tá? Não esquece, deixa aquele like. E se quiser comentar aqui, claro, a gente vai dar toda a atenção aos comentários. E em um outro momento, óbvio, porque não estamos em live por aqui também. Felipe Fornec, grande Felipe Fornec. E aí, meu querido, nesse domingão um pouco cinza no tempo, mas totalmente azul dentro da arena, né, meu querido? Cara, que baita domingo, né? Acho que pra fechar com chave de ouro é só eles perdendo daqui a pouco lá pro América Mineiro do Mancini, lá em Belo Horizonte. Mas, cara, eu fico de boca aberta ainda. Não caiu a minha ficha de que Luiz Soares joga aqui ainda, cara. É bizarro. Então, pro torcedor que foi 37 mil torcedores hoje, baita público para esse domingo, agora de tarde, bem chuvoso, tempo bem feio. Mas, cara, vão à arena, apreciem esse cara, porque é surreal, cara. A gente tem um privilégio, assim, que nenhum outro clube das Américas, eu englobo até a América do Norte, América do México, qualquer coisa, cara. E, cara, a gente pode falar do Luiz Soares, o quarto maior artilheiro do futebol mundial no momento, atrás de Messi, Cristiano e Lewandowski, e joga aqui, velho. O cara joga aqui, velho. Joga aqui, joga muito, tá jogando muito, velho. 2 partidas seguidas com gol e assistência, velho. Aí que tá, ele tem 12 assistências, né, Felipe Fornec? 12 assistências. Agora, gols na temporada, eu não lembro quantos. Se eu não me engano, agora, de cabeça aqui, são 15 gols, e agora ele virou o maior assistente do Grêmio, até mais assistente do que o Cristaldo, que era o maior a ter esse jogo de hoje. Ele é garçom e finalizador. Sim, tem até um dado bem interessante. Ele era igual o César Weiler lá em Três Coroas, na noite. Ajudava os colegas, ele fazia o seu papel.
É tipo isso, é tipo isso. Olha só. Não. A gente tá para tudo aí, ô Fabrício. Olha só, seguinte. Antes de a gente começar nesses assuntos aqui, eu só preciso dar um abraço todo carinhoso em uma galera, tá? Que faz, se possível, o nosso trabalho aqui na Rádio Mortal. E até falando um pouquinho mais sobre isso, a gente já falou em outros momentos, mas falando um pouquinho mais. Por que a Rádio Mortal não estava no YouTube ao vivo, com live, como sempre e tal? Por conta da detentora de direitos, que no último jogo deu o strike, né? Na verdade, não deu um strike, deu 2 strikes no nosso canal, sendo que a gente estava fazendo exatamente o que a gente sempre fez em todas as transmissões dos jogos, né? Mas nessa última vez, a detentora dos direitos deu 12 strikes e por isso que a gente não está fazendo live aqui no nosso canal, mas a galera da Rádio Mortal, no comando aí do Fabris, a galera já está trabalhando bastante. Essa semana deveremos ter resoluções, algo positivo aí nesse sentido, e a gente vai voltar ao nosso normal, e não só voltar ao nosso normal, mas como voltar mais forte. Vocês lembram, né, que aconteceu nas últimas, sei lá, 2, 3 semanas, mais ou menos, quando a gente teve outros problemas por aqui, a gente voltou e voltou mais forte. Então vai ser o que vai acontecer também mais uma vez aqui na Rádio Mortal, tá? E de maneira especial, eu quero abraçar então uma galera que sempre faz as jornadas por aqui com a gente, tá? Sim de Bancários, diga sim para quem defende você. Delta Sul, a gente faz mais por você. São 4 lojas te esperando bem no centro de Novo Hamburgo, São Leopoldo, Estância Velha e Sapiranga. Também KTO.com, vem para KTO e usa o nosso promo code da Rádio Mortal, que é Imortal, tu vai ganhar 20% a mais no teu primeiro depósito. KTO, onde a diversão acontece. Central de Imóveis, a melhor de Porto Alegre. Aluguéis, administração de condomínios e vendas, são 35 anos de credibilidade no mercado. Liga lá, 3228-8288 ou vai na José do Patrocínio 385, na Cidade Baixa. Ótica Star Canela, abraço Tudão, abraço Igor. Venha conhecer a melhor, mais moderna ótica de Canela e Gramado, atendimento e qualidade, melhor produto, claro, né? Óbvio. Tu encontra lá com o Igor na Ótica Star Canela. Sobe a serra ou então já entra lá no @ deles, Ótica Star Canela, no Instagram. João Lara Pneus, sinta segurança. Tá precisando de pneus para o seu veículo? Na João Lara Pneus, revenda oficial Continental Pneus e General Tire. Você encontra a linha completa de pneus e serviços para o seu carro. João Lara Pneus em 2 endereços. Loja Matriz, o Adão Fox, 422, bairro Alegria, ou na loja filial na Avenida Nestor de Moura Jardim, número 736, no centro da cidade de Guaíba. Telefones, WhatsApp 513-480-8542 ou 99195-5555. João Lara Pneus, sinta a segurança. MRV, e aí, tu quer curtir o pôr do sol na sacada da tua casa, do teu apartamento, com a vista para a Arena do Grêmio? Quer morar num local super bem localizado, no melhor local do Maitá? O Porto Hortências da MRV é tudo isso e muito mais. O único AP da região com 2 quartos, opção de sacada privativa com churrasqueira e dentro do programa do governo federal. As condições estão especiais, com uma renda familiar a partir já de R$3.000. Você pode realizar sim o seu sonho. E ainda tem os benefícios de até R$47.000 do Minha Casa Minha Vida. É só chamar a MRV no WhatsApp, atenção, 519-8150-6545, anota aí, 519-8150-6545. E AEF IT, a empresa com atuação em todo o Brasil na área de tecnologia da informação. Abraço ao pessoal da AEF IT. O @ deles é AEFIT Service, lá no Instagram. Grande jogo, meu querido Felipe Fornec, de Luis Soares, né? Tu falava antes, Luis Soares, é um privilégio a gente ter Luis Soares jogando pelo nosso time. Eu quero te lembrar, tá? Ele fez o gol com assistência do Reinaldo, né? Foi um toque rápido, uma cobrança ali do Reinaldo, e ainda deu uma assistência para o gol. Mais um, hein? Mais um do paraguaio maravilhoso, Vidiaçante. Felipe Fornec, Soares é fora de série. Cara, que jogador, né? Porque o Soares fez um gol que, assim, ele ganha do zagueiro e da bola também, porque o tempo de bola dele foi muito bom. Ele percebe direitinho a movimentação do zagueiro, sabe quando ele tem que correr, porque é um lance muito ajustado, né? Foi até traçado as linhas ali, mostraram no telão da arena, e pro pessoal que tava vendo na televisão também. Cara, ele parte de trás do zagueiro, consegue saber direitinho qual vai ser o tempo de bola,
e bate ali no cantinho do Gabriel, goleiro do Coritiba. Cara, golaço, né? Golaço. Pode não ter sido um gigantesco gol de tantos que o Soares já fez na carreira, mas assim, a plasticidade, o pensamento dele, a maneira de ver o jogo, assim, faz isso ser um golaço, né? E que bola do Reinaldo também, né? Tá jogando muita bola o King Naldo, cara. Tá jogando demais, tá jogando demais. Muito bem, velho. Eu sempre gostei da contratação dele lá atrás quando foi feita, mas agora eu vejo que a gente tem um dos maiores laterais esquerdos do futebol brasileiro. O Reinaldo chegou aqui, acho que chegou no Clássico Grenal ali, nesse último que a gente ganhou por 3-1. Fez algumas boas atuações anteriores a essa, mas ele tem cada vez melhorado mais. E, cara, ele mantendo esse nível até o final da temporada, o Grêmio tem um puta lateral. É muito bom lateral, o Reinaldo. Ele é um baita cara também, é muito bom jogador. Eu quero falar um pouco mais sobre o Reinaldo na sequência, até porque o Reinaldo agora ele fez aquele jogo completo, né? Do estilo Reinaldo, que jogou bem e tal, muito técnico, e como eu já lembrei em outros tempos, gosta de uma canela o Reinaldo também, né? Ele deu uma pegada no cara do Curitiba, se eu não me engano foi o Bruno Gomes, ali no final do jogo, e foi muito curioso, porque o Bruno Gomes falou alguma coisa para ele, e ele meio que virou aqui, quando a bola foi no cara, ele não teve dúvida, pá, deu-lhe. Esse é o Reinaldo, grande Reinaldo. Mas o César Fabris, Luis Soares hoje jogou muito, assistência, gol e tal, e saiu aos 30, né? Eu acho que desse jeito tá mais condizente com a própria condição dele, de um centroavante já de 36 anos. O jogo está resolvido, tira o homem, né? E mais, né? Quem pediu para sair foi ele. Ele que pediu para sair, né? Até a TV filma bem na hora ali, marca bem na hora que ele faz o sinal aquele de substituição. E era bem por esse lado, né, César e Forneck, porque estava resolvido. A coruja já estava pelada, já estava nua. Então, com isso, não tinha o que fazer. Então, tira ele, preserva, porque nós vamos agora para 2 jogos importantíssimos. 2 jogos importantíssimos, que é justamente os 2 em Salvador. E o Grêmio tem chance. Aí vem o dilema. Mas antes de falar já da próxima rodada, deixa eu ainda falar um pouco mais desse jogo, porque o que acontece? Hoje o Vina ganhou oportunidade, não foi tão bem no primeiro tempo. Aliás, o Grêmio não foi tão bem o todo, né, no primeiro tempo, mas no segundo se achou. E que pecado o Grêmio não ter o mesmo aproveitamento contra o Flamengo, porque era para ser parecido com esse aí. Não é à toa que o Flamengo tomou 4 do Bragantino na última rodada, sabe? Porque o Grêmio vem a horas do meio para frente mostrando que tem qualidade. Ah, mas do meio para trás, aí deixa um pouco a desejar. Sim, não é à toa que o Renato foi lá e mudou o esquema, botando mais um zagueiro. Mas do meio para frente, vem fazendo a diferença. E a diferença se chama Luis Soares. Eu me rendo, César Weiler. Eu sou um cara que eu tava ali sempre com o pé atrás, beija a pistola e tudo mais, mas hoje eu me rendo, torcedor gremista, estou rendido. Eu botei até nas redes sociais, lá no Instagram do César Fabris, eu me rendo. Estamos na história, o 4º maior artilheiro do mundo, vestindo a camisa do Grêmio, e nós estamos aqui, contando para você, torcedor gremista. Então, isso chama muito a atenção. E na KTO.com, eu coloquei mais de 3,5 gols na partida. Porque eu sabia que o Curitiba tinha a segunda pior defesa. Agora é a pior defesa mesmo. Sabia que eles iam abrir as pernas. E abriram. Não, o Curitiba até tem alguns poucos jogadores assim que me agradam, tipo o Aleph Manga, né? O Aleph Manga que fez um gol agora e tal. E o problema do Aleph Manga nunca foi a qualidade, porque ele sempre foi um bom jogador. O problema do Aleph Manga é que os caras queriam o quê? Tava na casa de 40 milhões de reais pelo Aleph Manga. Pô, daí aí fica meio caro, né, meu irmão? Pô, 40 milhões de reais pelo Aleph Manga. Mas ele sempre foi bom jogador, me agrada. O Nathanael também bom jogador. Enfim, vamos falar bastante desse Grêmio e Curitiba e vamos começar aqui com as falas de quem fez esse jogo, né? Quem construiu esse placar, quem ajudou a fazer com que o Grêmio goleasse a equipe do Curitiba. O Grêmio goleou o Curitiba e fez o César Fabris se render ao Luis Soares. Então, produção, pode jogar aqui na tela já a fala de Kahneman na saída do gramado. Eu quero ouvir o zagueiro argentino, eu quero ouvir o Kahneman que fala agora na Imortal. Vitória, por favor, o Grêmio vice-líder. Muito felizes, vamos jogo a jogo, intentamos dar sempre o melhor, intentamos não largar nunca. E está dando certo, então estamos muito felizes e nada, estamos curtindo muito este momento com a torcida, assim que vamos continuar desse jeito. Beleza,
a palavra do Kahneman aqui. Brasileirão com uma vitória maiúscula dentro de casa, dá para sonhar com o título? Falta un montón, van muchas rodadas, nosotros no escolhemos rival, si es Copa do Brasil, campeonato o estadual, nosotros siempre damos mejor y no largamos nunca. Para sim de bancários, diga sim para quem defende você. Kahneman foi perguntado e não que desconversou, mas minimizou essa história de já falar em título. Mas e aí, ô Fabrício? Será que dá para ter aquela coceirinha na mão para segurar a taça do Brasileirão? Não. Os colegas não começam com essa palhaçada aí de título e papapá, pipipi. Ai, dá para sonhar com o título. Já começou com a palhaçada já. Não, vou parar. Se conquistar a vaga direta na Libertadores, estamos bem. Essa é a verdade, pessoal. Não vou ficar aqui porque nós ganhamos do Coritiba, que é um lixo de time. É muito fraco, tá? Não vamos chegar nessa aí. Porque o elenco do Grêmio é limitado. O Renato olha para o banco de reservas e não sabe o que fazer. Só para vocês terem ideia, o André Henrique fez o gol, acho que foi o primeiro gol dele com a camisa do Grêmio, contra o Coritiba, e contra os outros. Tava emocionado pra caramba, né? Mas sim, só comendo, bebendo, dormindo, né? Pô, emocionado tô eu em saber que ele deu até. E outra, se passar na Rua da Praia, ninguém sabe quem é. Ele, Gustavinho, sabe? O único que estava dando resposta, infelizmente, se machucou é o Galdino. Mas, convenhamos, não dá para tapar o sol com a peneira. O Grêmio vem ganhando, vem fazendo seu resultado, mas com a corda esticada. O Grêmio tem que cuidar disso. Walter Kahneman tem razão quando vamos jogo a jogo, porque não dá para ficar nessa daí. Porque assim, a régua do Grêmio aumentou agora, o Grêmio é G3, G2, por quê? Porque o Grêmio fez chegar lá em cima. Amanhã depois o Grêmio vai dar uma oscilada, é inevitável no Campeonato Brasileiro. E aí não adianta o torcedor vir, mas que absurdo o Renato. Não, o Renato tá saindo da curva, agora tá tirando leite de pedra. Então não adianta o torcedor também ficar nessa daí, porque não vou dizer que é o elefante em cima da árvore, mas tá começando a ficar assim meio que suspeito, porque o Grêmio tá fazendo muito mais do que esperava, não é mais, muito mais, mesmo tendo o Soares, César. O elefante em cima da árvore é o Botafogo, né? Abraço para a torcida do Botafogo, mas o elefante em cima da árvore é o Botafogo. Mas aí é o seguinte, né? Aí o elefante em cima da árvore chegou contra o Palmeiras e ganhou lá, né? No Allianz Parque. E o Grêmio chegou lá contra o Flamengo, tomou 3. Mas era outro tempo, Fabrício, era outro tempo. Deixa eu me iludir um pouquinho, Fabrício. Domingo de noite, deixa eu me iludir um pouquinho. Olha só, vamos continuar na dupla de zaga, tá? Porque eu quero ouvir mais gente. Para Delta Sul, a gente faz mais por você. 4 lojas em Novo Hamburgo, São Leopoldo, Estância Velha e Sapiranga. Coloca aí, produção. Bruno Uvini também falou na saída de jogo e fala agora na Imortal. Apesar de termos pontuado fora também, o apoio da nossa torcida tem sido difícil contra a gente aqui. Estamos tirando vantagem disso. De vez em quando a gente toma gol, sofre, porque nossa equipe está jogando um bom futebol, está ofensiva. E em nenhum momento a gente se desespera, a gente muda a forma de jogar. Como aconteceu contra o São Paulo aqui também, a gente está criando essa maturidade para, até nas adversidades, mostrar força e buscar os resultados. Tá aí Bruno Vini, que falou do gol que o Grêmio tomou, né? De vez em quando a gente toma gol e tal. Sabe que aquele momento do jogo, Fábio, eu não sei o que tu pensou, tá? Mas naquele momento ali, eu olhei o Bitelo, que foi meio pé mole na bola e tal, e aí o Aleph Manga fez a jogada, tabelou e fez um belo gol. Ali eu pensei, puta, não é possível, velho. Não é possível que a gente vai conseguir se complicar contra o Curitiba. Ali me preocupou um pouquinho, Fábio. Me preocupou porque o Grêmio vem, sim, tendo um pouco de nana-neném, como o Renato gosta de dizer, no sistema defensivo, né, César? E teve, mais uma vez, teve contra o América e teve contra o Curitiba. A diferença é que são 2 times ruins, 2 times fracos. Essa é a diferença. Essa é a pura diferença. Que se fosse contra times um pouco mais ajeitados, ia engrossar o caldo. E o Grêmio não jogou bem no primeiro tempo. O Bruno Vini não foi bem no primeiro tempo. É um jogador que eu também achei que não foi tão bem assim, perto do que ele vinha apresentando. Mas o elenco do Grêmio é um elenco lúcido. Então, os jogadores do Grêmio saem de campo e acabam falando a verdade. Não ficam tapando só com a peneira ou dando migué. Então, eu gostei muito da saída do Bruno Vini falando, e no primeiro tempo ele deixou um pouco a desejar ali. Não sei o porquê, mas ele não foi tão bem assim. No segundo tempo já equilibrou, já melhorou bastante.
Boa, 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 rapaziada. Olha só, a gente tá falando sobre esse Grêmio que venceu, não só venceu, convenceu, jogou bem contra o Curitiba, principalmente no segundo tempo, porque o primeiro tempo acabou 1-1, como o Fábio estava falando, o Cristaldo fez 1-0, gol de pênalti, o Aleph Manga fez o gol da equipe do Curitiba com uma jogada de tabela por ali, o Aleph Manga, e acabou fazendo um belo gol num passe do Moreno, né? Camisa 10, argentino. Grande jogador, hein? Grande jogador esse atleta do Curitiba, já vinha feito alguns bons jogos, dribladorzinho e tal, meio domingueiro, mas joga bola esse atleta do Curitiba. Pena que tá num time, né? Tá lá de fraco esse Curitiba aí. Mas Vamos lá, virou SAF, né? Virou SAF o Curitiba. 90%, né? Mas é 1,1 bi, né, de reais. Mas é que é da turma do Vasco, né? Vira SAF, mas não muda nada. É que aquela história não se compra. História não se compra. Você vai comprar ali, mas assim, tudo uma draga. E não tem como mudar da água para o vinho. E não vai conseguir mudar tão cedo. Não vai conseguir mudar tão cedo. Nem o competente Carlos Amodeu vai conseguir salvar a barca aí. No meu ponto de vista, é um sério candidato ao rebaixamento. Muito sério candidato. Exatamente. Olha só, eu quero ouvir ainda mais um personagem da zaga do Grêmio, tá? Mais um personagem da zaga do Grêmio, um cara que entrou na parte final do jogo, não final, mas entrou no decorrer do jogo. Bruno Alves, ele que entrou no time para o Grêmio voltar aquele esquema de 3 zagueiros. O Grêmio se modificou um pouquinho, deu muita segurança, muita sustentação para o Grêmio não passar sustos, se bem que acabou passando no final. Vamos falar disso já. Antes, fala Bruno Alves na saída de campo e agora na Imortal. Se ganhou, perdeu, mas perdeu, então acredito que a gente fica na segunda posição e enaltecer a evolução, né? Evolução, nosso grupo, um grupo qualificado, quem entra mantém o ritmo e se a gente quer conquistar os objetivos no final do ano é isso, é todo mundo jogando, todo mundo se sentindo importante para que todos possam juntos buscar a vitória pelo Grêmio. Aí, Bruno Alves falando nessa saída de campo aí, sobre essa sequência que o Grêmio vai ter. O Grêmio que começou o jogo, né, Fabrício? Começou com aquele esquema 4-2-3-1 ali, com 2 volantes, a linha de 4, 2 volantes, o Cristal tentando armar um pouco o jogo, o Bitel de um lado, Vina do outro e o Soares. E aí tem um jogador que eu vou falar daqui a pouco, que não foi tão bem na minha visão, pelo menos no começo do jogo, que é o Vina, e no mais o Grêmio tentou fazer alguma coisa contra o Curitiba, mas se ajeitou muito mesmo quando retomou a postura de time para frente. Não só o time posicionado lá na frente, mas postura de time para frente, e amassou Curitiba, né, Fabrício? Olha só, é bom lembrar, a gente não está ao vivo, mas batemos 6.000 seguidores no Instagram. Muito obrigado a você que nos acompanha na rede social. Não acompanha ainda? Tá na hora, vai lá, acompanha na rede social. Rádio Mortal, coloca lá. Pois é, muito legal, né? Porque quando hackearam nossa conta no YouTube, nós também perdemos a nossa conta no Instagram, e essa não recuperamos. E a conta no Instagram estava com 16 mil pessoas e batendo mais de 1 milhão de alcance, mais de 1 milhão de pessoas por mês estavam passando no Instagram da Imortal, provando que existe espaço para todos, e aqui nós trabalhamos com qualidade, com credibilidade e também com informações, né? Então eu acho muito legal. Então, se você está vendo agora, compartilha, coloque nos grupos de WhatsApp, vamos para um debate aqui, uma brincadeira. Essa é brincando, falando sério. Tanto que o torcedor veio aí me questionar sobre a questão de não transmitir o jogo no YouTube, sim só no FM, né? A nossa vantagem é que é a única rádio, o único canal de YouTube identificado com o FM, né? Tirando o Grêmio, porque o Grêmio, no meu ponto de vista, não conta. Para mim é chapa branca. Eles nunca vão falar mal da instituição, até porque só tem funcionários ali, né? Aí é tiro no pé. Então, por isso que eu falo que é a única rádio identificada com o FM. Então, por isso que nós estávamos tranquilos e transmitindo tranquilamente, com perdão na redundância, para você, torcedor gremista. Em relação ao esquema tático, realmente, o Grêmio virou refém, e que coisa boa, né? Virou refém de uma arma que o Renato achou, que é o 3-5-2, os 3 zagueiros. Dá uma liberdade no meio-campo e automaticamente povoa o meio-campo, e com as características de laterais que o Grêmio tem. O Grêmio tem laterais que são mais alas do que laterais. Pega o João Pedro, pega o Reinaldo. Então, são pessoas que não ficam
estão preocupadas na marcação e, ao mesmo tempo, dá uma sustentabilidade no sistema ofensivo. Exatamente, César Fabris, para KTO, vem para KTO, onde a diversão acontece. Usa o nosso promo code Imortal que tu vai ganhar 20% a mais no teu primeiro depósito e, claro, né, fortalece a nossa relação aqui, Imortal e KTO. Quero ouvir mais um personagem desse Grêmio e Curitiba, um cara que, na minha visão, não jogou tão bem logo no começo, depois deu uma melhorada, aumentou a intensidade e também teve um pouquinho de azar, né? Teve um pouquinho de azar porque teve chance para marcar, foi bem e acabou não fazendo. Estou falando do Vina, ele falou na saída de campo e fala aqui também na Imortal. A equipe do Coritiba, né, mesmo estando na parte lá de baixo, o primeiro tempo nos dificultou bastante, mas a gente conversou no intervalo ali, colocamos nosso ritmo, que a gente sabe que aqui dentro da arena a gente é muito forte. E graças a Deus conseguimos fazer esse resultado elástico, né, que nos dá ainda mais confiança e moral para o que a gente quer no campeonato, que é cada vez mais se firmar ali no G4 e quem sabe também, né, nossa busca pelo título brasileiro. Né, eu sei que é um campeonato longo. Tá aí o Vina, né, o meu querido César Fabris, como eu tinha mencionado, eu acho que ele não foi tão bem assim, principalmente no começo, mas faltou um pouquinho de sorte também, né? Teve aquela bola que ele quase fez o gol antes de sair, né? No primeiro tempo eu também não achei ele tão bem assim, ele estava muito bem marcado, mas no segundo ele começou a achar opções, começou a aparecer mais, e aquele último lance foi um pecado, ele não fazer o gol para substituição realmente, porque ele fez tudo certo ali, a tabela deu certo, e ele acabou não indo tão bem. Mas convenhamos, né? O Vina é um que vem perdendo posição, né? Então, isso aí vem dificultando o ritmo de jogo dele, mas é um jogador que vem para ser um complemento. Ele não é a solução, mas um complemento de elenco, já que eu iniciei o nosso programa falando que o Grêmio não tem elenco, o Grêmio tem titulares ali, e de vez em quando tem um, dois ali que saem do banco e acaba tendo uma boa jornada ali no dia, mas nada tão sustentável como um Flamengo, um Palmeiras da vida, né? Para Central de Imóveis, a melhor de Porto Alegre, a gente não está ao vivo, a gente está num vídeo no formato de postagem, né? Mas vai estar também de forma de estreia aqui dentro do YouTube. Então, você que está nos acompanhando aqui, né, enquanto esse vídeo está em formato de estreia, quiser deixar aquele like, a gente agradece demais, tá? Isso fortalece muito, muito, muito o nosso trabalho. Vocês não sabem o quanto. A gente já tem uma caminhada já de YouTube em algum tempo, né? Então, muita gente já sabe como é que funciona essa questão de algoritmo da plataforma e tudo mais. Mas é verdade, tá, gurizada? Não é balela, não é conversa, não. Cada like de vocês, cada comentário, cada compartilhamento faz muita, muita, muita diferença. E a gente agradece demais, tá? Então, se puder fazer isso aí, a gente fica muito agradecido. Mas, ô, Fabrício, o Grêmio conseguiu modificar muito a forma de jogar a partir da atitude. E teve um lance em específico, que foi o do gol do Vidiaçante, que me mostrou muito isso. O Grêmio apertando lá em cima, e aí teve um jogador que pegou a bola, se eu não me engano foi o Bitelo, pode ser, ali pelo lado esquerdo, ele dominou a bola, ou o próprio Vina, talvez. E aí o Soares olhou a situação e iniciou a corrida. No que ele iniciou a corrida, já recebeu a bola no fundo do campo, e aí o Soares teve, claro, toda a qualidade para cruzar, e o Vidiaçante para fazer o gol lá dentro. O Grêmio apertou o Curitiba, o Grêmio amassou o Curitiba, o Grêmio não deu chance para o Curitiba respirar, porque se desse chance, daqui a pouco poderia ter o azar, né? Como quase teve no final do jogo, né? E mais, né? O Vila Sante, pelo segundo jogo seguido, vem sendo elemento surpresa na área. É um primeiro volante que chega na área. E isso aí chama muito a atenção, nossa, torcedor, e pega de surpresa o adversário. E é uma característica que não é um jogador que acaba chegando e não precisa, por vezes, pular para cabecear. Não tem que saber o que é. Não, ele chega e só complementa, que só chega e encosta. Então é isso que chama bastante a atenção do Vila Sante, e é um jogador que começou na reserva na temporada, né? Olha que loucura, né? Foi indo e todo mundo pedia, o Renato, daquele jeito dele, torrão, não colocava, até que ele entrou e não saiu mais. E é uma grata surpresa que está tendo o Grêmio na temporada com o Vila Sante.
Não, com certeza, César Fabris, para Ótica Star, abraço Tudão, Ótica Star lá em Canela e Gramado. A ideia do Renato Portaluppi sempre foi ter 2 jogadores um pouco mais móveis ali naquela função de volante, né? Essa cobertura que o Carbajo faz é muito interessante, esse pique que ele faz de cobertura é muito bom. O Vidiaçante até faz melhor que ele, e o Carbajo tem uma qualidade que o Vidiaçante talvez não tenha tanto, que é a saída de bola, que é o passe. E aí o Renato fica naquela dúvida, eu vou querer uma cobertura mais rápida, mais eficiente, mais pegada, ou vou querer um passe melhor dado, uma jogada mais combinada e tal. Ele tentava fazer os dois com Carbajo e PP, mas pelo jeito o Vidiaçante é titular nesse time mesmo quando o PP voltar, né? Ou não? Ou faz PP e Carbajo essa dupla de volantes? Pois essa é a minha dúvida, viu? Por meritocracia, o PP vai ter que ir para o banco. Aliás, o PP que recebeu sondagens, o torcedor ali vendo tudo mais, querendo quase... Eu estava olhando os melhores momentos aqui do Internacional, quase que o John, goleiro, entregou a paçoca ali para o América. Eu estava vendo os lances de revesguei aqui, dando uma olhada. Aí quase entregou num lance aqui, os melhores momentos do Internacional aí no Brasileiro, contra o América. E aí, o meu caro César, o PP saiu como titularíssimo, e volta como reservaríssimo. Não tem como entrar. Nesse time aí não tem, infelizmente, ou felizmente, né? Porque achamos uma solução. Ele não vai entrar nesse time do Grêmio por enquanto. Mas é uma peça que nós já engrossa um caldo se colocar, já muda o cenário. Não é aquele que entra e não faz nada, como o Gustavinho, como o próprio André Henrique, os guri da base. Então não entra para passar e encher murcilha, sim entra para mudar um esquema tático e mudar uma postura do Grêmio durante os 90 minutos. Porque hoje o Grêmio é a Jojo todinho. É uma música só e faz sucesso e aproveita o embalo, entendeu? Então é um esquema tático, é um tiro e é a bala de prata. Tem que acertar, sabe? Boa. Olha só, gurizada, João Lara Pneus está precisando de pneus para o teu veículo. Vai lá, João Lara Pneus, sinta a segurança. Eu quero falar das laterais do Grêmio, tá? Eu vou dar um pitaquinho aqui. Os 2 laterais do Grêmio, os 2 eu gosto bastante, hoje foram bem diferentes, na minha visão, tá? Porque o Reinaldo, ele é um cara muito consistente, é um cara muito experiente, ele sabe jogar bola, tem bola no corpo, o Reinaldo, e daquele lado esquerdo ali ele toma conta, velho. Daquele lado esquerdo ali ele toma conta. O bem que o Diogo Barbosa fez de sair desse time do Grêmio aí, porque não tinha mais clima para ele jogar aqui, e outro, não tinha a mínima possibilidade do Reinaldo bancar para o Diogo Barbosa. Mas não tinha a mínima possibilidade do Reinaldo bancar para o Diogo Barbosa. Então o Reinaldo ele toma conta daquele lado esquerdo ali. E o João Pedro, um cara que eu gosto bastante mesmo. Hoje eu senti ele um pouco fora do ritmo dos outros. Ele estava jogando um pouco mais por dentro ali e tal, às vezes ele tentava conduzir um pouquinho demais a bola e tal. Eu achei ele um pouquinho abaixo. Se fosse para comparar Reinaldo e João Pedro, hoje eu dou um 8 para o Reinaldo e deixo na média ali um João Pedro, Fábio. O que tu acha? O próprio João Pedro, desde que chegou no Grêmio, ele vem sendo aquele cara burocrático, que não faz o diferente, mas também não entrega a paçoca. Eu acho isso muito interessante. E o Reinaldo já oscila mais. O Reinaldo já oscila bem mais que o João Pedro. Mas o Reinaldo, quando oscila, quando sobe, aí é nota 9. Não, é total. Olha só, gurizada, seguinte, o Grêmio construiu um placar muito bem feito, né, contra o Curitiba, muito no segundo tempo. Eu quero retomar aqui com vocês os tempos dos gols, porque foram cedo os gols ali para o Grêmio resolver a parada, né? O Cristaldo fez no primeiro tempo 34, o Aleph Manga 41, um pouquinho depois ali, menos de 10 minutos depois, acabou empatando. Assim terminou o primeiro tempo. No que voltou o segundo tempo, 48, então são 3 minutos do segundo tempo, o Grêmio já tinha o 2-1. Entrou no abafa, gol do Vidiaçante. Aí aos 54, que é um tempinho depois só, 4, 5, 6 minutos depois, então são menos de 10, Bitelo já fez aquele gol naquela jogada ensaiada, belo gol do Bitelo também. E aí, pouquíssimo tempo depois também, pouco mais de 10 minutos depois do gol do Bitelo, o Soares faz aquele gol no toque do Reinaldo. E aí, a coruja já ficou nua, como diz o César Fábio, né? A coruja já estava semi-nua no gol do Bitelo, ficou completamente nua
Não, no gol do Ficou do Soares. entregue. Ficou Ficou entregue. entregue. Eu não tenho como dizer não para ti. Exatamente. E aí, e aí tem duas coisas, né, Fábio? Tem duas coisas. Uma, depois que o Grêmio resolveu a sua vida, ainda teve o gol no André ali no finalzinho e tal, mas depois que o Grêmio resolveu a sua vida, o Grêmio teve uma queda um pouquinho de rendimento, principalmente na defesa, porque o Curitiba chegou, o Grêmio fez defesa, teve até bola na trave da equipe do Curitiba e tal. Eu acho que a gente pode colocar na conta do jogo que tá mais resolvido, né? O jogo tá legal, o jogo já tava numa boa. Acho que dá para colocar nessa comanda aí a bola na trave do Curitiba, né? Aí é o seguinte, o Grêmio tem essa característica, com o Renato principalmente, eu não sei o porquê, mas depois que constrói um placar elástico, tira o pé do acelerador, acaba já pensando no próximo jogo, acaba pensando em economizar, então foi isso que o Grêmio foi pensando. Por isso que eu nem dou bola, depois do 5º gol, esquece, tudo que aconteceu, já estava pelada coruja, já estava pensando na viagem para Salvador, e não estava nem um pouco pensando no jogo da Arena. Boa, César Fabres, MRV Hortências, é o único AP da região com 2 quartos, opção de sacada privativa e churrasqueira dentro do programa do governo federal, tá? A renda familiar a partir de 3 mil, tu já consegue realizar o teu sonho, ainda tem benefícios lá dentro do Minha Casa Minha Vida de até 47 mil reais, MRV Hortências. Então, dentro dessa... Eu tava vendo aqui... Sim. Tá passando sempre aqui os melhores momentos do Inter, e aí, pô, no lance na falta que teve pro América, o jogador, o Nico Hernandes, se não me engano, o zagueiro, né? Nico Hernandes. Ali, né? E aí, no meu ponto de vista, era para ser expulso. Aí o juiz deu amarelo. E aí, na falta, teve o gol do América. E aí o América saiu vencendo contra o Colorado. Mas é o seguinte, né? Apito amigo, hein? Foi no VAR, tudo mais. Mas não tem. Acabou. Até nem vi quem é que tinha feito o gol do América. Depois eu dou uma olhada. Foi o capitão do time. Não sei quem é que tá de capitão hoje do time do América. O certo é o seguinte. Juninho. Juninho. E o detalhe, né, bem importante, é que isso aí chamou a atenção. Mas é aquela história. O nosso vídeo tá tão bom, né? Que até eu me divirto olhando os melhores momentos do Inter, pessoal. Quem diria que tu ia se divertir, ô Fabris, num domingo de noite com Wagner Mancini? Wagner Mancini ia fazer tu sorrir num domingo de noite. O mundo dá voltas, o futebol é dinâmico, Sensacional. Ô, gurizada, o Grêmio, depois que teve a sua vida resolvida contra o Curitiba, aproveitou para trocar bastante os jogadores e tudo mais. Teve muitos jogadores que acabaram saindo, deixando o gramado. O Soares foi um deles, normalmente estava jogando até os 90, e hoje no jogo ficou ali até o quê? Acho que uns 30 minutos, talvez, do segundo tempo, e ele já saiu. Teve a oportunidade para o Natan de novo, o meia, né? O meia Natan teve a oportunidade de novo. Ele quase que se intrometeu no gol do André, que foi outro que teve a oportunidade. O Lian, jogador jovem da base, muito jovem, né? O moleque fez o quê? 17, 18 anos agora, tá? É muito novo ainda e já tá ganhando oportunidade ali por aquele lado direito. Então, assim, o Grêmio trocou bastante jogadores e deu para oxigenar bastante esse grupo, que agora vai ter uma sequência das mais decisivas. Não sei se é forte ou não, agora vai ficar por conta da opinião do Fábio, mas é uma sequência decisiva. Isso não dá para negar, né, Fabrício? Essa da semana, tá falando, né? A questão contra o Bahia. Eu estou na dúvida qual vai ser o planejamento. Até eu deixei para falar um pouco mais sobre o jogo contra o Bahia depois dos 30 do nosso programa, porque eu queria curtir, saborear essa goleada em cima deles. Essa é verdade. Parecia Grenal. Exato. Mas eu queria mais um gol. Eu falei para minha esposa que estava aqui assistindo o jogo junto, eu falei assim, eu quero mais um. Quero que seja 6 gols. Mas não deu, infelizmente. Mas vai ser uma semana decisiva e eu estou na dúvida do que o Renato vai fazer. Preserva no Brasileiro, pensando na Copa do Brasil, já que é um jogo de mata e que um resultado importante lá vai ter, né? Vai lá em Salvador. Aliás, estaremos em Salvador a partir da quinta-feira, né? Se Deus quiser, com o nosso YouTube normalizado. Então, os programas à noite em Salvador. Mas se tiver o YouTube normalizado ou não, estaremos em Salvador, né, Alfredo? Não, isso aí é Salvador. Está garantido. Está garantido. Salvador nos espera. Vai ser uma semana fantástica. O Grêmio que não joga durante a semana, né? Isso é bom, porque tem Libertadores, né? Tem Libertadores. Isso.
Eu tô pronto, Felipe Fornec, para essa semana dar risada. Sentar, pegar minha pipoquinha e rir, porque vai ter zebra. Eles vão ficar no caminho, eles vão passar vergonha, eles vão. O vidraceiro vai trabalhar, então. Vai. E essa é a vantagem para recuperar o Soares, e para claro, dar um pouco mais de treino, ritmo, enfim, para os jogadores do Grêmio. Só lembrando, o Grêmio vai na sexta-feira. O jogo é sábado. O Grêmio vai na sexta. E eu, pela Imortal, vou na quinta. Na quinta-feira, então, a partir de quinta-feira estaremos em Salvador. E na sexta, tem que ir cedo, né? Vai ter que fazer esse sacrifício pelo Imortal aí. Não vai querer que eu vá de última hora, né? Por favor. Não. Então, na quinta-feira, a partir de quinta-feira aí, e o Grêmio vai de voo fretado. Até saiu a programação do Grêmio, sou bem sincero com vocês, eu não lembro se eu não lembro a hora que sai, eu sei que chega de tarde lá, se não me engano, mas é voo fretado, ou seja, não tem escala. Por exemplo, no meu caso, eu vou Porto Alegre, Brasília eu fico 2 horas e pego o voo para Salvador, chego 1 da manhã. Então, só para você ter ideia. E Salvador tem a mesma característica que Belo Horizonte. O aeroporto não é na cidade, não é na capital. Por exemplo, o Belo Horizonte é em Confins. Eu confesso que eu não lembro, alguma coisa Magalhães, se eu não me engano, lá em Salvador, ou seja, ao lado da capital. Então, e o Grêmio costuma ficar na entrada de Salvador. Passando as Taquareiras, ele chega. Agora não, vai ficar no hotel chamado Deville Premium, que é um resort também lá, que o Grêmio resolveu ficar. Não tá mal também, né? E vai ser a concentração da Rádio Mortal também. Isso não me surpreende nem um pouco. Grande César Fábio. Vai tá mal, hein? Vai tá mal essa semana aí no resort, grande César Fábio. Mas o Grêmio chega às 7 da noite na sexta. Todo sacrifício é válido pela Rádio Mortal. Certamente. E outra, se o Grêmio vai chegar às 7, nós teremos uma programação especial. Por exemplo, o Redação da Tarde do César não vai ser cedo. Vai ser à noite. Tá aí, ó. E o Felipe Fornec vai estar no Fazendo da Manhã, né? No café da manhã. É o café com o Fornec vai ser. Vai ser um negócio sensacional. E o pior é que nessa aí eu não tenho desculpa, eu vou ter que participar, né? Essa aí não tem desculpa, Ô, Fornec, seguinte. Vamos participar, mostrar tudo. O torcedor vai ficar acompanhando. Porque é o seguinte, né? Se a Rede Globo quer barrar nós ali do básico, mas os bastidores não. Então, isso aí eu acho muito legal. Sensacional. Fornec, enquanto a gente está aqui nessa produção desse pós-jogo aqui na Rádio Mortal, também está rolando o pós-jogo ao vivo, digamos assim, né? Que é com as entrevistas e tudo mais. Tu estava ali acompanhando também, Fornec. Passa aí para a galera um pouco mais desavisada daqui a pouco, que não pegou a entrevista do Renato, um resumão do que falou o técnico do Grêmio. Porra, gentileza. Cara, basicamente falou um pouco do Soares até, uma coisa que eu achei que ele deu um pouco de... Aí é uma opinião minha. Depois o pessoal pode escutar um pouco a entrevista coletiva que tá salva ali na Grêmio TV. Eu achei que ele deu um pouco de munição para os jornalistas, assim, com o que ele falou do Soares, porque tem muita coisa acontecendo, ele falou nos bastidores, não é uma questão que eu vou falar, o Renato Portaluppi falando eu vou deixar para a diretoria, para o presidente Alberto Guerra, para o Paulo Calef, enfim, para esse pessoal falar sobre a questão do Soares. Mas ele falou, tá acontecendo muita coisa, ele espera que termine tudo no final feliz. E essa questão do Soares me deixou bem... Cara, o que tá acontecendo, sabe? Depois até uma das últimas perguntas da coletiva foi o que é tanto que tá acontecendo no nosso colega Diogo Rossi, fez a pergunta, inclusive. Ele perguntou o que tanto são, tu falou antes na resposta, o que essas coisas estão acontecendo nos bastidores sobre o Soares, e o Renato também prefiro não responder essa pergunta dele, e falou, isso é uma questão para a diretoria, para todo mundo do Conselho de Administração do Grêmio, para o próprio Soares, e ele falou que não fala desse assunto. Também falou tu sabe por que ele não fala? Desculpa te interromper, mas sabe por que ele não fala? Ele não fala no momento que meu filho tá dizendo que tá pelado. Tu tá seminu. Tá igual a coruja, tá seminu. O que tá acontecendo é simples.
O Grêmio vem tentando chegar num denominador comum com o Soares, e o Soares vem reclamando de dores, e é nítido, é claro, é cristalino. Só que o Grêmio precisa ter esse meio termo. E aí, o que a gente vai fazer? Entendeu? É isso. E o Renato está ali, sabe o que está acontecendo, só que o Grêmio adotou uma postura de ir para cima da imprensa, entre aspas, com as informações, mas aos poucos vai dando razão para quem deu a notícia. Não foi nem a Imortal. Eu dei a notícia que a família dele prefere não ficar em Porto Alegre, vieram bater em mim feito bicho. E olha, eu continuo com a minha informação. A fonte é boa que me falou isso. Não significa que ele vai embora, mas tem algo sim com o Luiz Soares. Sim, o Renato na coletiva até falou dos nomes dos jornalistas que deram essa notícia, foi o Gabardo e o Marco Souza. Ele falou que são pessoas fenomenais, o Gabardo que é amigo do Renato, né? Os dois são amigos, e tem convívio, os dois, enfim, moraram no Rio de Janeiro juntos, além de ser dois baita profissionais também, o Renato falou deles, e praticamente não desmentiu a informação, né? Não é bem uma mentira, mas enfim, daí a gente vai entrar em outro campo. Mas também o Renato falou de um ponto da coletiva que é citado toda entrevista pós-jogo, que é o ponto da velocidade dos reforços agora na metade do ano. Não falou nenhum nome, né? Mas reiterou o desejo de ter essas opções. Também falou que está muito feliz com esse grupo, mas precisa de um jogador de velocidade, porque um jogador de agudo no lado do campo, seja o Michael, o Iturbe, enfim, qualquer outro jogador, é importante para quando tu tá ganhando, para ter uma válvula de escape, ou para quando tu quer furar uma retranca, foi que nem hoje, o Grêmio não tinha essa opção. Tinha o Zinho no banco, o Gustavinho, mas a gente sabe, né? São dois guris, o Gustavinho não vai dar certo, eu acho que já é um definitivo isso aí. E o Zinho tá começando agora, tem que dar tempo. Mas falou também de Flamengo e Palmeiras, falou de a campanha do Grêmio é muito boa, apesar de muita gente ainda não acreditar que o Grêmio tá fazendo essa campanha. Falou de vários pontos, né? A gente pode ir ao longo da programação da Imortal até amanhã e repercutir nessa coletiva do Renato. Boa, Felipão. Olha só, eu quero lembrar aqui sobre a tabela do Campeonato Brasileiro, tá? Sobre a tabela do Campeonato Brasileiro. Deixa eu começar de cima para baixo, que é a parte mais interessante. O Botafogo é o líder do campeonato com 30 pontos. O Grêmio assumiu, então, a vice-liderança com 23 pontos. Grêmio segundo colocado. O terceiro é o Palmeiras, que perdeu para a equipe do Botafogo em São Paulo, no Allianz. É o Palmeiras, então, terceiro colocado na tabela do Campeonato Brasileiro com 22 pontos. E fechando o G4, o Fluminense, com 21 pontos. Fluminense numa espécie de recuperação também, né? Fluminense depois de um momento um pouco mais turbulento também. Aí na quinta posição, na verdade, vou colocar os três juntos, tá? Quinto, sexto, sétimo, mas os três juntos ali. Flamengo, Bragantino e Fortaleza, porque os três têm 20 pontos, a diferença é só uma questão ali de critério de desempate. Depois, vamos lá, em oitavo tem o Atlético Paranaense, empatado em pontos com o Atlético Mineiro, que é o nono. Com 18 pontos, São Paulo e Inter, né? Eu não sei se essa tabela está em tempo real sendo atualizada, acredito que sim. Então, os dois com 18 pontos, 10ª e 11ª colocação, 12º Cruzeiro com 17, 13º Santos com 14, 14º o Bahia com 12, mesma pontuação para Corinthians e Cuiabá, 15ª e 16ª posição. Aí, o Z4, o Goiás com 11 pontos é o 17º, o América Mineiro está na 18ª posição com 9, o Vasco tem 6 pontos, os últimos 5 jogos do Vasco são 5 derrotas, momento terrível do Vasco da Gama, tem apenas 6 pontos na competição, e o Lanterninha, o derrotado pelo Grêmio na tarde de hoje, melhor dizendo, o Coritiba com apenas 4 pontos. Fora aqui, Coritiba muito fraco também, né, nessa competição. Só uma perguntinha, fugindo um pouco do assunto, eles estão perdendo? Confesso que eu não vi. Olha, até o momento, né, estava 1-0 para a equipe do América. Pois é, eu tava ocupado na coletiva ali, agora eu parei para ver aqui, estão perdendo por 1-0 para o América Mineiro. Que espetáculo. Que maravilha. Mas, cara, falando do Coritiba, é um time muito fraco, né? Eu até falei ali no nosso Twitter, no @RD Imortal, cara, é um time muito fraco esse do Coritiba, eu achei inaceitável tomar um gol desse Coritiba. Que é o pior ataque do Campeonato Brasileiro, se não me engano, tem a pior defesa também. Não venceu nenhum, então são 18 partidas sem vencer, né, para a equipe do Zago, que para mim, além de ser um treinador péssimo, é um ser humano que talvez seja do mesmo nível, talvez não, é do mesmo nível, e enfim,
Então, já caiu, né? Já foi. Nenhum time brasileiro consegue ficar tanto tempo sem vencer, ainda mais um Brasileirão, e permanecer. Acho que só o Fluminense lá atrás, o famoso time de guerreiros, conseguiu esse feito, e não vejo o Curitiba fazendo isso. Pois é, pessoal. César. Deixa eu Claro, aproveitar vai lá. e fazer uma menção a um jogador que, no meu ponto de vista, vem se firmando na titularidade. Gabriel Grandô. Goleiro que eu critiquei bastante, não mais que o Breno. No meu ponto de vista, o Breno provou contra a equipe do América que não dá. Um abraço e seja negociado. Trouxe a informação durante a semana que o Grêmio está atrás ainda de um goleiro, mas que o Grando está se suprindo, está começando a ganhar confiança. O primeiro tempo do Grêmio foi 1-1 graças ao Grando. Então, para quem está aí pensando que ele tem que contratar urgente o goleiro, dá para um pouco mais de segurança, um pouco mais de ritmo para o Grando. Agora me chama a atenção, pelo segundo jogo seguido, o Adriel nem relacionado, hein? Ficou fora. No outro jogo, o Breno surpreendeu. Na verdade, quem surpreendeu foi o Renato, né? Que colocou o Breno como titular e hoje, mais uma vez, sendo opção, né? Para KTO.com, Central de Móveis, a melhor de Porto Alegre, Ótica Estar, Abraço Tudão, João Lara Pneus e MRV Hortências. Ô, Felipe Fornec, gostou da partida do Gabriel Grando, querido? Gostei. Ele, no primeiro tempo, ele faz 3 ou 4 boas intervenções, né? 2 até de forma em sequência, assim, no ataque do Curitiba. O Grêmio, achei até um pouco exposto em vários momentos do primeiro tempo. Então, eu gostei muito da atuação dele. Acho que no gol, eu vi até gente nas redes sociais falando, chama gol, não sei o que. Pô, com todo respeito ao Alex Franco, que eu acho um bom jogador até, meio louquinho, mas bom jogador. Cara, não tinha como pegar aquela bola, velho. Foi um bonito gol do atacante deles, não teve nenhuma culpa o Gabriel Grando, acho que tem ido bem, acho que no jogo contra o Flamengo talvez tenha sentido um pouco o jogo em si, mas acho que tem feito por merecer a titularidade, acho que o Breno daí corre bem por fora disso aí, ele foi relacionado mais uma vez e o Adriel ficou de fora, para mim o Adriel é o melhor goleiro do Grêmio, mas o Grando hoje faz por merecer ser titular, acho que fez uma boa partida, se não fosse ele no primeiro tempo, talvez o Grêmio saísse no intervalo perdendo, porque ele faz 3 defesas muito boas, 2 em sequência, como eu falei antes. Então, hoje acho que é o titular do Grêmio. O Adriel podendo recuperar em algum futuro, talvez, a titularidade, mas hoje acho que o grande titular e tem que ser louvável a grandes atuações que ele tem feito. Claro, ele não vai jogar sempre bem, infelizmente, né? Nenhum jogador joga bem sempre. Talvez o Pelé, talvez o Messi, nem isso. Mas tem feito boas atuações e faz por merecer ser titular e ganhar elogios da torcida. Inclusive, atendeu vários torcedores hoje lá no embarque do ônibus, bem legal isso aí, então parabéns pro Grando, que tem vários jogadores que passam reto, né, sem nem olhar pro torcedor, e ele foi lá, atendeu vários jogadores, tirou foto, autografou camisas, então bem legal isso aí também, parabéns para ele. Aliás, o meu querido César Valha, é uma característica da Rádio Imortal, é a única emissora que tem repórter na concentração em todos os jogos. Não é só em jogo importante, Grenal, algo do gênero. Não, em todos os jogos tem um repórter na concentração, em casa e fora. É uma característica que nós temos, né? Então, isso eu acho muito legal, porque nós vivemos o dia a dia do Grêmio, né? Nós fizemos o jornalismo para o gremista, sem tapar o sol com a peneira. Por vezes nós falamos em primeira mão, por vezes os outros falam em primeira mão, mas nós vivemos o jornalismo. Aliás, essa semana aí teremos algumas modificações no nosso cenário de CT, até porque teremos uma ampliação na cobertura, seja no ao vivo e seja nas redes sociais. Boa, César Fabris. Eu quero fechar uma questão aqui com o Felipe Fornec, porque eu já ouvi o Fabris sobre isso. Eu quero fechar contigo, Fornec. Grêmio vice-líder, tá? Grêmio vice-líder da competição. E aí eu te pergunto, o iludômetro, ele começa a dar uma piscadinha ou não? César Fabris, eu não vou te dizer a resposta do Fabris, tá? Mas ele foi bem enfático quando ele respondeu sobre isso. Bem enfático. E aí eu te pergunto, o iludômetro, ele dá aquela piscadinha, a gente pode dar uma olhadinha para a liderança ou nem? Estamos fora disso aí. E aí? Cara, tá dando aquela piscadinha, né? Tá apitando o iludômetro. Tá cada vez mais subindo. Tá numa crescente boa tá nesses últimos jogos, mas principalmente nas atuações, né? O Grêmio, além de conseguir o resultado, tá jogando muito bem. Então, faz isso, o que faz mais me iludir não é em si os resultados, claro.
ganhar é maravilhoso em qualquer situação. Mas o que o Grêmio tá jogando, acho que isso faz me iludir mais ainda, porque o Grêmio tá jogando futebol, né? Coisa que não jogou praticamente nos últimos 2-3 anos. Então, cara, dependendo agora no enfrentamento com o Bahia, tanto no Brasileiro quanto na Copa do Brasil, dá para se iludir muito bonito. Muito bonito. Eu tô meio iludido já. Eu não tô iludido, mas a diferença que posso ficar um pouco em alerta é a questão de não se acadelar. O Grêmio não vem, não, porque na arena lá na Arena Itaipava, lá do Bahia. Então vamos jogar com 65 zagueiros, 45 volantes. Não. Vamos jogar da mesma forma. O Grêmio jogou da mesma forma contra o Flamengo. Então isso me dá o direito também de ficar um pouquinho alerta. Mas eu acho ainda muito pensar em título, tá? Isso aí eu já tirei do torcedor. Não, título ainda não. Calma, torcedor. Calma. Olha só, tem um trechinho do Renato falando na coletiva e a gente quer passar para vocês aí. Então, o Renato falou há pouco no pós-jogo e, claro, fala agora também aqui na Imortal. Não importa a colocação do adversário. O Campeonato Brasileiro é um campeonato muito perigoso. Você ganha 2, 3 jogos, você sobe muito na tabela. Você perde 2, 3 jogos, você cai muito na tabela também. Então é importante, a gente vem jogando bem, a gente vem construindo os resultados. Hoje o Grêmio é vice-líder do campeonato. Você colocou bem, muita gente não acreditando, mas... Tá aí, Renato Portaluppi, num pequeno trecho aí da sua entrevista coletiva. Parecia sereno, né? Parecia tranquilão o Renato na coletiva. Ele tá numa sequência mais paz e amor também, né? Na última coletiva ele até encerrou chamando do ar-condicionado lá, enfim, de débil mental, enfim. E ele iniciou essa coletiva antes ali, pedindo desculpas até pelo que ele falou no final dessa última coletiva contra o América Mineiro. Pedindo desculpas ofendeu alguém, acabou, enfim, atingindo alguém. Então o Renato foi bem paz e amor hoje, tá bem tranquilo mesmo. Eu particularmente concordo com essa postura do Renato, muito mais agora do que na última coletiva, obviamente. Gurizada, seguinte, eu quero passar para vocês aqui também a sequência, tá? A sequência dessa rodada e da próxima do Campeonato Brasileiro. A gente saiu da 12ª rodada, pelo menos falando de Grêmio, né? Essa rodada que ainda vai ter amanhã o jogo do Bem Amigos, né? Às 9 horas da noite, Vasco contra a equipe do Cuiabá. Jogão, eu não posso perder esse Vasco Cuiabá amanhã, uma segunda-feira à noite, vai ser, olha, delicinha de ver. Essa rodada que teve, tá? Atlético Paranaense 1-0 no Corinthians, Fluminense 2-1 no Bahia, 2-0 do Fortaleza no Atlético Mineiro, Cruzeiro 1-0 no São Paulo, o Palmeiras perdendo para o Botafogo, então por 1-0, o Grêmio 5-1 no Curitiba, Santos perdendo por 1-0, a equipe do Flamengo, pelo menos por enquanto, né, enquanto a gente está gravando aqui esse vídeo. Também, por enquanto, Bragantino 1-0 na equipe do Goiás e, igualmente, por enquanto, o pai deles, América, está vencendo por 1-0 a equipe do Internacional, tá? Próxima... Viraram freguês total do América. Meu Deus do céu, uma freguesia do América total, né? Sensacional, que ruim, né? Que ruim, né? Tomara que piore. Olha só, a próxima rodada vai começar apenas no próximo sábado, tá? Apenas no próximo sábado, então, a rodada do Campeonato Brasileiro, a 13ª. Tem São Paulo e Fluminense no Morumbi, tem no Maracanã Flamengo contra o Fortaleza, tudo isso no sábado, beleza? Bahia contra o Grêmio, então, na Fonte Nova, o Inter contra o Cruzeiro no Beira-Rio, tudo isso no sábado. Aí no domingo, de manhã ainda, às 11, Corinthians contra o Red Bull Bragantino na Neoquímica. Depois, às 4 horas da tarde, 3 partidas. Botafogo contra o Vasco, Clássico Carioca no Newton Santos, no Engenhão. No Mineirão, Atlético Mineiro contra o América Mineiro, outro espécie de clássico lá de Minas. E na Arena da Baixada, Atlético Paranense contra o Palmeiras, outro jogo enjoado, outro jogo complicado para o Palmeiras aí. Tomara que se complique mais um pouquinho. Na Arena Pantanal, às 6h30, jogo isolado, Cuiabá contra a equipe do Santos. E na segunda-feira, outro belíssimo jogo, Fornec, segunda-feira, que só os belíssimos jogos para segunda-feira, viu? Essa segunda-feira não dá para perder, Vasco contra o Cuiabá. E na semana que vem, olha esse programete para segunda noite, tá?
para tu fazer aquela pipoquinha, tomar um vinhozinho, um negócio, e assistir na Serrinha Goiás contra o Curitiba. Que baita jogo para... Que delícia, isso aí é uma delícia. Sensacional, sensacional. Fornec, fechando então contigo, meu querido. Um belo jogo do Grêmio, uma bela apresentação. E o que a gente pode levar desse jogo do Curitiba para frente, para a sequência que promete também essa sequência do Grêmio? Cara, podemos levar para frente a ideia da volta do 4-2-3-1, mais um belo jogo do Grêmio, mais uma baita atuação. Acho que o Grêmio encontrou algumas dificuldades no início, mas depois conseguiu sobressair a qualidade, fez por valer o seu jogo, o seu futebol, que tem melhorado, tem ganhado mais confiança, e a gente sabe que confiança é tudo no futebol, né? A gente vê vários jogadores que estão em baixa num clube e vão para outro, e a confiança vai lá e sobe nas alturas. Mas assim, eu acho que é isso. O Grêmio precisa de confiança, precisa agregar agora na janela de transferências, dá para tirar coisa boa desse jogo, dá para tirar Reinaldo, Vila Sante, Soares e Bitelo, para mim os 4 melhores que jogaram, foi uma enormidade. Até meio injusto, eu acho, escolher um melhor desses 4, mas eu acho que hoje o pilar do Grêmio são esses 4 nomes. Claro, tem o Kahneman ainda também, tem o João Pedro que jogou muito bem. Acho que, no geral, talvez o Vina tenha deixado um pouco a desejar, perdeu 3 gols, acho que poderia ter feito, mas tá ali para isso, né? Só perde quem joga. E o Vina, a gente sabe que é muito bom jogador, já fez gol em Grenal e dispensa comentários, né? Mas, cara, eu tô muito esperançoso, tô muito confiante para os próximos jogos do Grêmio, que são 2 jogos lá na Bahia, contra o Bahia. Então, tem tudo para ser uma baita próxima semana também, que vai demorar ainda um pouco. Só no sábado agora tem jogo de novo. O Grêmio que vai, entre aspas, né? Tá livre essa semana, tá entre aspas de folga, porque ainda não disputa uma competição continental, seja a Libertadores ou Sul-Americana. Mas dá para tirar muita coisa boa desses últimos jogos, e o torcedor gremista tem muito que se orgulhar do que essa direção tem feito, do que o Renato tem feito também, dos jogadores. E vamos nessa, né? Vamos nessa que, se Deus quiser, vai tudo seguir nessa crescente boa que tem acontecido nos últimos jogos, nos últimos dias e nos últimos meses também. Boa, Felipe Fornec. César Fabres, meu xará, meu comandante. O que a gente pode esperar dessa sequência do Grêmio para fechar contigo também? Olha, o Grêmio fez algo muito tranquilo essa semana, que é o quê? É melhor? Ganha. Contra o time ruim? Ganha. Contra o time fraco? Ganha. Então é isso que o Grêmio fez nos últimos 2 confrontos, contra o América e contra o Curitiba. Agora vai jogar contra o Bahia, que oscila bastante. Então o Grêmio não pode oscilar lá em Salvador. Vai ser uma semana importante para treinar, para colocar tudo em ordem, ver quem fica 100%, recuperar o Soares. Se puder, não tira o Soares de casa até a quinta-feira, até o dia da viagem. Deixa em casa. Treinou a vida inteira, não vai ser agora que vai fazer algo diferente. Então, deixa assim, vamos para uma semana dificílima, mas o lado bom é que time contra time ruim, venceu. Contra time fraco, venceu. Isso que tem que ter na sequência, o Grêmio está tendo, meu querido César Weiler, meu comandante, meu querido. Hoje eu ganhei dinheiro na KTO. Que coisa boa! É assim que fechamos ainda melhor esse domingo aí, fechamos de maneira ainda mais positiva esse domingo. Rapaziada, quem chegou até aqui, obrigado pela paciência, pela audiência aqui com a gente, tá? Não esquece de deixar o like na saída desse vídeo, tá? Claro que ele ficou em modo estreia aqui também, então falo aqui para vocês, se quiserem comentar sobre os assuntos, a gente pega um rescaldo de tudo que foi comentado aqui também e vai, com certeza, aproveitar o teu comentário, porque a tua participação é sempre fundamental aqui na Rádio Mortal. E siga acompanhando as coisas que a gente vai estar fazendo por aqui, tá? Se quiser compartilhar os nossos conteúdos, a gente agradece muito. Na sequência, rapidinho, a gente já vai voltar, sim, ao nosso normal, ao nosso padrão aqui na Imortal, e cada vez mais forte. Cada vez mais forte. Tá certo? Valeu, Fabris, valeu, Fornec, valeu a galera da produção. Um abraço todo especial para a KTO, Central de Móveis, Ótica Star, João Lara, Pneus, MRV Hortências e AFIT, a galera que fez com a gente aqui esse pós-jogo na Imortal. Valeu demais, abraço, cuide-se aí e até a próxima.